em função da presença dos senadores que aqui estão, daria prioridade ao requerimento número 3 de 2015, do senador Wellington Fagundes. Ele requer, nos termos do artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado, seja realizado no âmbito dessa Comissão de Serviços de Infraestrutura, audiência pública, de convite ao excelentíssimo senhor ministro dos Transportes, senhor Antônio Carlos Rodrigues, para apresentar as ações de sua pasta para os próximos anos. Lido o requerimento, consulte se o autor ou algum dos senadores presentes gostaria de se manifestar sobre a matéria. Bom, senhor presidente, é claro que o Ministério dos Transportes é um ministério mais importante que tem a ver com a nossa comissão. Então, portanto, nós entendemos que a presença do ministro aqui é relevante, até para que ele possa nos mostrar, principalmente na questão das concessões que hoje nós estamos tendo. Hoje nós temos atraso em pagamentos por parte do Ministério dos Transportes. Então, nós queremos aqui ouvir do ministro o que ele pensa, o planejamento que ele está tendo através da equipe econômica, enfim, e todas as ações do Ministério. Claro que a data ficaria ainda a critério, um acordo com a própria presidência, com o ministro, que acredito, eu tive a oportunidade de falar com ele ontem, também ele está lá ainda em negociações, conversações com a equipe econômica, mas é importante, ao nosso ver, a presença dele aqui. Muito obrigado. Excelência, eu discordo do nobre senador, que não é o mais importante, eu acho que é um dos mais importantes. Eu acho que a gente teremos que aqui estar ouvindo também o planejamento do Ministério de Minas e Energia, da Infraestrutura, o Ministério da Integração Nacional, o das cidades, para a gente juntos estar ouvindo toda a infraestrutura. Eu concordo plenamente, sou signatário desse requerimento do senador Wellington Fagundes. Eu acho adequado acertar com o ministro a data que ele possa vir, como também com o ministro das Minas e Energia, com o ministro da Integração Nacional e com o Ministério das Cidades, que eu acho que compõe, junto com o Ministério do Transporte, Aviação Civil e Secretaria dos Portos, a grande grupo dos Ministérios da Infraestrutura Nacional. Sobre o tema anterior que Vossa Excelência havia colocado, com relação às subcomissões, eu, por exemplo, sou um signatário de uma proposta de subcomissão, porque a gente precisa discutir a energia distribuída, a geração distribuída e a energia fotovoltaica, e a matriz energética nacional. Eu estou aqui para colaborar. Então, se a maneira de a gente fazer essa discussão é criar um grupo menor, se for mais adequada, ótimo. Se não, se for aqui no plenário, no dia a dia, para mim não vejo problema. Tanto é que, quando a senadora Rose apresentou uma proposta similar, que era de Minas e Energia, a única questão que eu acertei com ela é que seria Minas, Energia, energias renováveis e eficiência energética. Tá certo? A gente faria uma única subcomissão das pessoas que querem discutir, de fato, a questão de energia, de matriz energética e o marco regulatório das minas, etc. e tal, aqui no âmbito da comissão. Então, esta subcomissão que a gente havia proposto era mais no intuito de pegar aqueles 5 senadores aqui da comissão, que estão mais correlatos a essa discussão, e a gente tentar colaborar com Vossa Excelência no dia a dia, porque o que nós precisamos aqui, eu acho, sinceramente, para mim, eu me considero plenamente atendido com a direção de Vossa Excelência. Obrigado. Se for para fazer a subcomissão, só é no intuito de colaborar. Tá certo? Obrigado, senador. Antes de conceder a palavra ao senador Blário Maggi, eu quero comunicar que o ministro de Minas e Energia, o senador Eduardo Braga, confirmou a sua presença para a reunião do dia 8 de abril, que será realizada numa quarta-feira. E concedo a palavra ao senador Blário Maggi. Muito obrigado, presidente. Bom dia a Vossa Excelência, a todos os colegas presentes nessa sessão. Primeiro, eu queria cumprimentar o presidente por ter começado
no horário previsto aqui a nossa reunião. Esse é um sinal de que a comissão vai andar com muita tranquilidade e muita competência. Mas eu quero, senhor presidente, discutir aqui o requerimento número 1 do senador Wellington Fagundes, qual ele convida o ministro Antônio Carlos, nosso colega senador também, para estar presente aqui numa audiência pública. Eu digo que é de suma importância a presença do ministro Antônio Carlos Rodrigues, uma vez que as obras no país, elas se encontram paralisadas. Muitas delas, como na região centro-oeste e norte, compreensível nesse momento, porque as chuvas são muito intensas, um período que normalmente não se trabalha mesmo. Mas agora em abril, maio para frente, tem que se retomar essas obras e as ordens de serviço devem ser começadas a ser dadas às empresas logo agora nesse início de mês de abril, até que elas se mobilizem, voltem os canteiros e voltem a trabalhar. Acontece que a vinda do Antônio Carlos, o ministro, será importante aqui porque a grande maioria das empreiteiras que estão nas obras, e falo mais especificamente, né, senador Wellington, das nossas, do estado de Mato Grosso, da região centro-oeste e também do norte, que fazem parte dos grandes corredores de exportação do maior estado brasileiro, que é o maior produtor de grãos do país, que é o estado de Mato Grosso, elas se encontram muito preocupadas, uma vez que os pagamentos das obras realizadas no final do ano passado ainda não foram quitadas, não foram ainda pagas. Então, as empresas têm grande dificuldade de gerenciar o seu caixa nesse momento, pelo passado, e muita incerteza para começar a rodar no futuro sem a definição e os pagamentos dos serviços que foram feitos. Então, a presença, nesse momento, o mais rápido possível do ministro Antônio Carlos é importante para que ele passe essa mensagem, que ele diga a todos aqueles que estão prestando serviços para o Ministério dos Transportes qual é a política e o que é que o governo vai priorizar nesse momento. É óbvio que nós for lá, como já fui, o senador Wellington já foi, o Assis já foi, nós vamos lá e temos essas respostas, mas é importante que o ministro venha de viva voz e diga que, olha, o nosso cronograma será esse, nós vamos executar isso ou aquilo, para que as pessoas possam olhar, confiar e dar início às suas obras. Eu sugeriria ao ministro Antônio Carlos também que trouxesse junto com ele o diretor-geral do DENIT e algumas pessoas que possam falar um pouco mais específico de algumas obras, não só na nossa região, mas também no Brasil inteiro, que tenho certeza que os senadores e senadoras aqui presentes, cada um deles tem um questionamento, uma preocupação ou de levar uma resposta específica das suas obras nos mais diversos cantos do país. Então, eu quero apoiar aqui o requerimento do senador Wellington e dizer que ele é de muita importância. E, além de apoiar, eu gostaria de pedir prioridade a essa audiência pública, se nós pudéssemos marcar, não na próxima semana, que já é Semana Santa, não sei quantos estarão aqui, eu estarei com certeza, mas se não, na próxima semana, já na volta, depois da Páscoa, nós realizarmos essa audiência pública. Muito obrigado, presidente. Senador Blário Maggi, conceda a palavra ao senador Ricardo Ferraz, ainda para discutir o requerimento. Em linha com o que defendeu o senador Wellington e o senador Blário Maggi, a vinda do ministro Antônio Carlos, ela é extremamente importante. E se puder vir acompanhado não apenas do diretor do DENIT, mas também do diretor da NTT, porque será uma oportunidade para que nós possamos passar em revista a um conjunto de intervenções que estão sobre a coordenação do Ministério dos Transportes, intervenções diretas por parte do DENIT, mas também um conjunto de concessões que são reguladas pela ANTT, que impactam diretamente a eficiência da nossa logística no país. Até porque nós estamos com muitas ambiguidades e muitas incertezas na expectativa de um corte orçamentário em razão do ajuste fiscal que nós não sabemos qual é. Portanto, a iniciativa do senador Wellington é muito importante para que nós tenhamos um sinal daquilo que efetivo e concretamente o governo pensa em tocar
no ano de 2015, à luz da realidade que o nosso país está enfrentando. É para apoiar e sugerir que, além do diretor-geral do DENIT, nós pudéssemos ter aqui também o diretor-geral da NTT, para que nós pudéssemos tratar das ações que são gerenciadas diretamente pelo Ministério e também das ações que são reguladas pela NTT, que são as diversas rodovias que estão sob concessão em nosso país. É a contribuição que faço, senhor presidente. Senador Hélio Fagundes, agradeço ao senador Ferraz. Bom, da minha parte não tem nenhuma óbice de a gente acrescentar aí, como sugeriu o senador Blairo, se bem que no DENIT já é subordinado direto ao ministro, né? Então, mas já estendendo aí o convite. E em relação à NTT, eu quero aqui até registrar que tivemos ontem, né? O senhor esteve conosco numa reunião com as agências, a NTT e a ANTAC, e lá a grande discussão nossa é exatamente porque a maioria das agências brasileiras hoje não tem a sua diretoria ainda definida, ou seja, tem um diretor, falta outros, a maioria não tem a sua diretoria completa. Da mesma forma que o DENIT. Há uma preocupação, apesar de não ser agência, o DENIT é um mix, né, de agência e de órgão autarquia, e também não tem a sua diretoria ainda definida. Talvez seria até oportuno para a gente cobrar aqui, ver com o ministro, como ele pensa, como que está se pensando em relação ao DENIT, da composição da diretoria. Eu tenho um requerimento também extra pauta, senhor presidente, que já é na mesma linha do que nós conversamos lá, que é um requerimento, não tem um número aqui, mas o requerimento trata também do convite ao ministro da Secretaria Nacional de Portos, junto com a ANTAC. Então, da mesma forma que está sendo aqui a sugestão do Ministério do Transporte, junto com a NTT, eu gostaria depois de pedir aqui a apreciação desse requerimento, essa pauta. E a questão da subcomissão, me parece que o critério que Vossa Excelência definiu é da gente fazer uma reunião depois. Então, não votaríamos essa questão das subcomissões hoje. Então, da minha parte, o senhor pode sobrestar o requerimento da forma que a presidência entender, nessa questão da subcomissão. Eu peço a compreensão dos autores de requerimento de criação de subcomissão, porque eu acredito que nenhum deles tem uma vocação assim para a solidão. Porque, me permita o comentário, as subcomissões terminam levando a que os autores exerçam uma ação solitária, na verdade, porque realmente nós temos muitas comissões, nós temos 9 na casa. Então, todos irão compreender que os senadores já estão se desdobrando para atender os compromissos das comissões. Então, devemos ter cautela com relação às subcomissões. Eu queria pedir só a compreensão. É sobre isso, né? Também. Pois não. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, antes de tocar nesse assunto das subcomissões, presidente, só para reforçar o requerimento do senador Wellington de trazer urgente aqui o ministro dos Transportes para nós debatermos as questões relativas à infraestrutura brasileira e também colocar a nossa preocupação com relação à falta de diretores no DENIT. Isso, eu acredito que tem trazido preocupações e incertezas para o setor e não tem como as coisas acontecerem se o DENIT não tem a sua diretoria formada. Não há como andar as obras no Brasil. Nós temos várias obras que precisam da atenção do DENIT, não só para o início, mas para o acompanhamento e a fiscalização de várias obras que estão acontecendo no Brasil nesse momento, como, por exemplo, a BR-364, que está sendo restaurada, mas é uma restauração que ela acontece hoje, semana que vem os buracos estão de volta. Eu entendo que talvez a falta de diretoria do DENIT tenha causado esses problemas. Com relação às subcomissões, de fato, elas são importantes, mas é que são tantas comissões que nós não temos condições de acompanhar todas elas. Então, de fato, tem que se reunir e ver qual a subcomissão realmente é importante
para que a gente não crie uma comissão, uma subcomissão, e ela vai ficar totalmente dispersa, onde só o presidente da subcomissão vai estar trabalhando e sem condições. É o autor do requerimento e ele não vai ter o apoiamento, não porque nós não queremos apoiar, mas é porque nos falta tempo para poder acompanhar os trabalhos já nas comissões oficiais. E as subcomissões realmente traria, claro, são importantes, mas uma dificuldade de acompanhamento. Essa é a posição, presidente. Sou o senador Assíguo Gás e vou submeter... Presidente, ainda sobre esse assunto, por favor. Desculpe, senador Blário Maggi, desculpe. Sobre a questão das subcomissões, eu fui presidente de uma subcomissão de acompanhamento das obras da Copa e das Olimpíadas, que ainda funciona aqui na casa. E essas questões das subcomissões, elas realmente elas têm dono, né? É quem pede para criá-las e deve acompanhar ele, mais 2 senadores, não muito mais que isso, porque, como os outros colegas já disseram, não há tempo para isso, mas dizer que elas são importantes, porque elas têm um foco direcionado. Agora, quem requer deve saber que ele tem que tocar isso, né? Com a compreensão de, como falei, de uns 2, 3 senadores que acompanham. Mas é importante. Eu sugeria a Vossa Excelência que, se aceitar criar uma subcomissão dessa, principalmente essa das concessões, que é uma coisa nova no Brasil, e ter um senador ou 2, 3 senadores que acompanhem de perto é importante. Mas que o senhor faça um acordo com o solicitante dessa comunidade, o requerente, melhor dizendo, para que, se em determinado momento não tiver uma sequência de reuniões, não estiver funcionando, o senhor extingue ela, porque de fato fica muito ruim também você criar estruturas e essas estruturas não funciona uma vez, depois fica 2, 3 anos parado, não depõe favoravelmente a nossa comissão e a casa também. Então fica uma sugestão, se criada, tem que ter um compromisso de desempenho, vamos chamar assim. Se ela não funcionar, automaticamente o presidente pode extinguir essa comissão. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Blário Maggi, e vou submeter a votação pedindo ao senador Wellington que acrescente a presença desses auxiliares do ministro senador Antônio Carlos Rodrigues, que foi solicitado aqui, o diretor do DENIT e vários outros. Vossa Excelência poderia, então, recompor o requerimento de Vossa Excelência, mas desde logo vamos aprovar a presença do ministro. Em votação, o requerimento do senador Wellington Fagundes, que solicita que seja realizada no âmbito dessa comissão audiência pública, que terá como convidado, além de outras autoridades, o excelentíssimo senhor ministro dos Transportes, senhor Antônio Carlos Rodrigues. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.